Amados, graça e paz, amém? Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá esta rica oportunidade de estarmos no templo, louvando, glorificando, exaltando o seu santo nome. Nesta noite nós queremos meditar um pouco com você no texto do Evangelho de João, capítulo 18, versículos 28 a 38. Que farei de Jesus chamado o Cristo? Abra sua Bíblia, nós vamos estar lendo. Jesus perante Pilatos. Evangelho de João, capítulo 18, versículos 28 a 38. Leiamos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entrariam no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para eles falar e lhe disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros ao meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: quem é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás
era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: Eis que eu vos apresento, para que sabeis que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar, ou autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a parascreve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Senhor, é a luz da tua palavra, Pai, que precisamos de entendimento. É a luz da tua palavra, Pai, que precisamos sair das trevas, Senhor. Espírito Santo de Deus, orienta-nos, Pai, através da tua santa Escritura. Amém, Senhor. Que farei de Jesus, chamado Cristo? A vida é feita de decisões. Você é escravo da sua liberdade.
Você é obrigado, nesta noite, a tomar uma decisão. Neutro, ninguém pode ficar. Quem não é por Cristo é contra Cristo. Todos nós, no decorrer da nossa vida, precisamos tomar uma decisão. E a indecisão, ela é também uma decisão. Pilatos passou para a história como um homem covarde, que tentou se esquivar de tomar a decisão correta. Jesus iria ser crucificado, de alguma forma. Pilatos deveria tomar a decisão correta, mas ele foi convencido da verdade, não teve coragem de assumir a verdade. Ele foi confrontado por Cristo, mas a despeito de ter conhecido a verdade, negou a Cristo e o entregou para ser crucificado. Quantos de nós, quantos Pilatos estão me ouvindo nesta noite? Quantos Pilatos nós temos aqui no templo esta noite? Quantos Pilatos estão por aí, neste mundo, que conhecem a verdade, sabem quem é a verdade, e não decide pela verdade? O próprio Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele, por intermédio dEle. Quero refletir com vocês algumas questões nesta passagem bíblica envolvendo Pilatos. A primeira delas é que Pilatos é confrontado pela verdade acerca de Jesus. Quando nós lemos Mateus 27, 11, Marcos 15, 2, Lucas 23, 3, nós vamos ver que Pilatos é confrontado pela realeza de Cristo. Pilatos é confrontado pela realeza do Senhor. Devido ao horário, nós não vamos ter tempo de ler todas essas referências, mas você pode acompanhar enquanto nós vamos falando um pouco sobre elas. Mateus 27, 11 diz que Pilatos ele está diante do Rei dos Reis. Pilatos está diante daquele que é o Senhor absoluto do céu e da terra. Ele está diante de alguém que é maior do que César, maior do que Roma, maior do que ele mesmo, de que Pilatos. Está diante de alguém a quem todo joelho deve se dobrar no céu e na terra. Pilatos é confrontado a respeito da verdade acerca de Jesus. E ele vê isso, queridos. Quando Jesus fala, quando Jesus responde, a aparência de Jesus, a serenidade, ele vê
a verdade acerca de Jesus. Quantas vezes você já ouviu sobre Jesus? Nesta noite, nós também estamos diante do Rei da Glória. Jesus está aqui. Jesus está no seu lar, na sua casa. Ele está diante de todos nós. Ele se faz presente. E você e eu podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo. Podemos rejeitá-lo, mas não podemos negá-lo. Não podemos negar que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor absoluto do universo. Pilatos é confrontado com a realeza do Senhor. Pilatos também é confrontado pela divindade de Cristo. O texto que lemos de João 19, versículos 7 a 9, nos dizem que os judeus disseram a Pilatos que Jesus devia morrer, porque a si mesmo se fazia filho de Deus. E o interessante é que Pilatos, ele vai checar isso. Ele vai checar a informação com Jesus. E ele nada responde. Pilatos fica com medo. Ele não está diante de um homem comum. Ele está diante daquele que é o Filho de Deus. Ele está diante daquele que é o próprio Deus. Pilatos treme ao ver a divindade de Cristo, ao ver a realeza do Senhor. Pilatos é confrontado pela verdade acerca de Deus, pela realeza de Cristo, pela divindade de Cristo. Também ele é confrontado pelo reino espiritual de Cristo. Capítulo 18, versículo 36. Jesus diz para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros não empenhariam por mim, para que os meus ministros, melhor dizendo, se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O Senhor é bem claro. Pilatos é confrontado pelo reino espiritual de Cristo, e ele diz que o reino dele não é aqui neste mundo. Porque se fosse, os ministros não se empenhariam em entregá-lo, em levá-lo para ser julgado e crucificado. Se você não nascer de novo, você jamais entrará no reino de Deus. Segunda lição que este texto nos informa é que Pilatos é confrontado
por mentiras a respeito de Jesus. Pilatos não somente reconhece Cristo como Senhor, mas também ele é confrontado a respeito com mentiras sobre Jesus. Pilatos, ele compreende que as acusações contra Jesus são incoerentes, não são verdadeiras. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 1, nós observamos o método usado contra Jesus. O método utilizado foi a conspiração. Eles conspiraram contra o Senhor. Logo de manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Foi conspirado, foi tramado, foi arquitetado. Pilatos observou isso. Pilatos também observa a motivação da acusação contra Jesus. E ele observa que havia inveja. Porque muitos amavam Cristo, seguiam Jesus. Multidões. Em Mateus capítulo 27, versículo 18, diz que as autoridades judaicas estavam em trevas, não por falta de luz, mas por falta de olhos. Eles, por inveja, não queriam reconhecer que Jesus era o Messias. A religião judaica estava cega à verdade, fechava os seus olhos para a verdade. A luz veio ao mundo, mas eles a rejeitaram, porque amavam mais as trevas do que a luz. Quando se está em trevas, não consegue se ver luz. Quando se está em pecados, não consegue se ver a glória do Senhor. Pilatos também observa que além da conspiração, da inveja, ele observa mentira. O conteúdo da acusação contra Jesus foi uma declarada mentira. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 1 e 2, nos mostra isso. Mentira. Jesus é acusado de forma moral. Acusaram Jesus de perverter a nação, de alvoroçar o povo com os seus ensinos, de ser um agitador do povo. Na verdade, Jesus nunca fez essas coisas. E Jesus não foi um agitador, porque ele teria condições, por ter os seus seguidores, uma multidão, e ele poderia muito bem revolucionar, como ele revolucionou, mas não utilizando a maneira como os judeus queriam. Também, Pilatos, ele vê a acusação política. Acusaram Jesus de proibir pagar tributo a César.
mas Jesus paga o tributo dignamente. E diz que devem dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Acusaram Jesus de forma religiosa. Acusaram ele de se autoproclamar o Cristo, o Rei. Pilatos só se importou com a última acusação. De todas elas que eles acusam Jesus, Pilatos fica somente com a última. Ele perguntou a Jesus: és tu o rei dos judeus? Talvez você tenha escutado muitos absurdos a respeito de Jesus. Quantos absurdos você tem escutado a respeito de Jesus? Os céticos tentam incutir veneno no nosso coração, semear a desconfiança, para desacreditar a pessoa de Jesus. Quantos durante esta pandemia denegriram a imagem de Cristo? A quem você vai ouvir? Aquele que é o caminho, a verdade e a vida? Ou a voz daquele que cegamente conspiram contra a verdade? Qual é a sua escolha, meu irmão, meu querido ouvinte? Que caminho você vai seguir? Pilatos, além de reconhecer a grandeza de Deus, Pilatos agora é confrontado por mentiras a respeito de Jesus, e ele vê que as acusações são falsas, mas ele segue sem tomar uma decisão correta. Terceira observação que nós vemos é que Pilatos é confrontado pela clara inocência de Jesus. E conforme Lucas 23, 4, 14, 15, 22 e João 18, 38, Pilatos confessa várias vezes a inocência de Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 14, Pilatos tenta defender Jesus. Agora ele passa a defender o Senhor. Ele tem plena certeza de que Jesus é inocente. Pilatos está encurralado pela sua consciência. Tenta defender Jesus perguntando para a multidão: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais alto: crucifica-o. Pilatos defende Jesus, mas não se rende a ele. Ele defende a verdade, mas não se submete a ela. Quantas vezes nós defendemos Jesus, mas não nos rendemos a Ele? No capítulo 27 de Mateus, no versículo 22, Pilatos, no auge da sua agonia, confrontado pela verdade, convencido da inocência de Jesus,
pergunta à multidão: que farei então de Jesus chamado Cristo? Você conhece a verdade? Você sabe quem é a verdade? O que você tem feito de Jesus Cristo? Meu amado, minha amada, você e eu não podemos transferir essa decisão. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho. Ninguém pode tomar essa decisão por você e por mim. O que farei de Jesus? Vai conhecê-lo ou vai rejeitá-lo? Pilatos é alertado por sua esposa: olha o que tu vais fazer. Este homem é inocente. Pilatos é confrontado pelo próprio Jesus. Nos versículos 19 do Evangelho de João, no capítulo 19, nos versículos 9 a 11, Jesus dissera para ele que o seu reino não era desse mundo. Jesus já dissera para ele que ele nasceu para ser rei. Jesus já reafirmara que ele era o próprio Filho de Deus. Jesus já o alertara que a autoridade de Pilatos, ela vinha de cima, do céu. Jesus já dissera para ele que quem o entregará em suas mãos tinha ainda maior pecado que o pecado de Pilatos em julgá-lo. Jesus já tinha falado para ele: olha, o pecado maior não é o teu em me julgar, mas o daquele que me entregou para ser julgado por ti. Jesus alertou. Quantas vezes você foi alertado por Jesus? O que nós temos feito com os alertas do Senhor? Temos fechado o nosso coração? Continuamos com o nosso coração fechado? Por fim, Pilatos tenta se esquivar de sua responsabilidade de tomar uma decisão a respeito de Jesus. Ele se esquiva da sua responsabilidade de tomar a decisão a respeito do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Pilatos tentou deixar o caso de Jesus nas mãos de outros. Evangelho de João, capítulo 18, versículos 31, 19, 6 a 7. Por duas vezes Pilatos deixa o caso de Jesus nas mãos dos judeus. Interessante. Os judeus trazem Jesus para Pilatos, e Pilatos sabe a decisão que tem que tomar, não toma, e ele transfere a decisão para aqueles que o entregaram. Pilatos quer deixar a sua decisão nas mãos dos outros.
Mas essa decisão era sua. Essa decisão também é sua e minha. Está nas nossas mãos. Entendamos isso. A decisão é nossa. Pilatos tentou transferir a sua responsabilidade enviando Jesus a Herodes. Lucas 23:7. Pilatos tenta mais uma vez se esquivar ao saber que Jesus era da Galileia, da jurisdição de Herodes. O remete a Herodes. Ele quer ficar livre de Jesus. Jesus é levado a Herodes, mas não abre a sua boca. E novamente Jesus é trazido à presença de Pilatos. Evangelho de João 18, 39 a 40. Pilatos mais uma vez quis se esquivar da sua responsabilidade. Pilatos era um homem acostumado às decisões. A vida de Pilatos era essa, era decidir, tomar decisões. Mas quando se trata do destino da sua alma, ele mostrou-se tímido, medroso, vacilante. Ele queria soltar Jesus. Então lembrou-se de uma prática costumeira, a soltura de um prisioneiro na época da Páscoa. E o interessante é que Pilatos ele não manda buscar qualquer malfeitor. Ele manda buscar o pior de todos. E ele é surpreendido, porque a multidão escolhe Barrabás. Interessante, irmãos, como nossa vida se assemelha a de Pilatos. O mundo é mau. O mundo mata. Satanás é mau. Satanás que é a nossa derrota. E as pessoas ainda escolhem o mundo, ainda escolhem Satanás, ainda escolhem o inferno. Nós somos Pilatos. Temos na mão a decisão. Quando a conveniência fala mais alto do que a consciência. Os judeus disseram para Pilatos: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se fizer rei é contra César. A posição política falou mais alto que a voz da consciência. As vantagens do mundo prevaleceram às venturas do céu. Ele condenou Cristo para não perder os favores de Roma. Pilatos condena Cristo para manter o status, para manter o cargo, para manter o trono. Muitos também trocam Cristo pelas vantagens, pela riqueza, pelos prestígios, pelas amizades do mundo. Oh, meus irmãos, abramos os nossos olhos
Cristo é maior do que tudo. Cristo é melhor do que tudo. Cristo é tudo para nós. Aleluia. Pilatos covardemente condena Jesus e o entrega para ser crucificado, porque preferiu agradar a multidão do que ser coerente com a sua convicção a respeito de Jesus. O clamor do povo prevaleceu. E a voz do povo não é a voz de Deus. Entendamos isso. A voz do povo não é a voz de Deus. O povo escolhe errado. Não é diferente hoje. Temos um monte de malfeitores soltos. Temos seguido até alguns e temos abandonado Jesus. A quem você vai atender nessa noite? A sua consciência ou a voz da multidão? Pilatos mandou açoitar a Jesus e crucificar Jesus. Pilatos suicidou-se. Mas o interessante é que Pilatos, ele tem uma atitude antes disso. Ele lava as suas mãos. Achando que estaria livre do sangue de Cristo. Quantos têm lavado as suas mãos? Pode passar os slides. Ele perdeu, queridos, a grande oportunidade da sua vida. Ele fechou todas as portas da graça de Deus. Interessante que a graça do Senhor chega até ele, fica frente a frente com ele, e ele rejeita, tira a sua vida e fecha as portas da graça do Senhor. Esta noite o Senhor está diante de nós. A salvação está diante de nós. A graça de Deus está sobre nós. E Jesus está dizendo, pode passar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A escolha que você tem que fazer por você mesmo. Que Deus nos ajude e que tenha misericórdia de nós, para que nós possamos entender e compreender que é necessário decidir por Cristo como nosso Salvador. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de decidirmos de forma diferente a de Pilatos, que teve tudo, Senhor, diante dele, para escolher a vida, para escolher a Cristo, e não o fez.
Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de dizer sim para Ti e receber-te como Senhor da nossa vida. Aleluia! Glória, glória ao Teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor. Pois hoje nós abrimos, Senhor, nosso coração e dizemos: vem, Senhor, vem tomar conta da minha vida. Venha, Senhor, morar no meu coração. Oh, Jesus, me receba como teu filho. Cuida da minha vida, porque um dia eu quero morar contigo para todo sempre, na glória celestial, Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Jesus. Amém.